nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, e enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje com muita alegria, dia 29 de setembro, hoje nós celebramos a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Sim, essa festa que era separada e depois ela foi juntada, foi unida para fazer no mesmo dia a festa dos três arcanjos, os três arcanjos conhecidos. Gabriel, a gente sabe bem quem é o anjo que anunciou a Virgem Maria, é o anjo da anunciação, é aquele que aparece para Nossa Senhora, aquele que aparece para Zacarias. Rafael está lá no livro de Tobias, é o anjo, o arcanjo que caminhou com Tobias, e ele se apresenta como o Deus da cura. Gabriel, força de Deus. Rafael é aquele que é a cura de Deus, E São Miguel, que vem de Mihael, que é quem como Deus, aquele que é poder de Deus, aquele que é o combatente, o príncipe dos exércitos do Senhor, aquele que nem era na hierarquia dos 9 coros angélicos conhecidos, ele é como se fosse lá das últimas categorias, mas que se tornou príncipe dos exércitos do Senhor. Por quê? Porque é aquele que o livro do Apocalipse, na primeira leitura de hoje, tem a possibilidade de nós lermos Daniel ou ler o livro do Apocalipse capítulo 12, uma leitura que eu gosto muito, que diz lá: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar no céu, e foi expulso do céu o grande dragão, a primitiva serpente chamada Demônio e Satanás. É São Miguel que se levanta no céu e é ele que brada: quem como Deus? Daí que vem o nome Mihael, Micael, Miguel, é daí que vem Miguel, que significa quem como Deus, e nós respondemos: ninguém como Deus, ninguém. Então hoje, nós celebramos a festa dos arcanjos, dando essa grande ênfase para São Miguel. Hoje nós terminamos a quaresma de São Miguel Arcanjo, os 40 dias com São Miguel, que muitas pessoas fizeram a quaresma de São Miguel, e estamos lucrando graças, de estar ali. E veja, São Miguel, com seus anjos, ele é um arcanjo, ele está combatendo e rogando por nós, ele está combatendo nas fileiras, ao comando de Nossa Senhora. São Miguel está combatendo e conseguindo a vitória para cada um de nós. E veja, irmãos, a realidade angélica, muito hoje, vivemos um período de esoterismo, onde os anjos foi colocado de uma maneira muito errada. Mas veja, os anjos, a realidade angélica é uma realidade bíblica. É uma realidade bíblica. Jesus disse aqui no evangelho de hoje que nós acabamos de ler: ficou impressionado que eu te disse que te vi debaixo da figueira? E quando vocês verem os anjos de Deus subindo e descendo ao redor do Filho do Homem? Então veja, há uma realidade angélica e há uma realidade que Deus destinou, para nos ajudar no nosso processo, essas figuras maravilhosas que são seres espirituais. Sim, os anjos são seres espirituais.
Desde aquele anjo que Deus destinou à nossa guarda, nosso anjo da guarda, né? Padre Pio, que tinha uma intimidade muito grande com o seu anjo da guarda, desde os nossos anjos protetores, aquele anjo que Deus delegou para cuidar da nossa vida e para nos proteger. A exemplo lá de Tobias, né? Que recebeu aquele anjo para ajudar numa missão específica, aquela missão que Sara, né, estava lá e já tinha tido 7 maridos, né? Sara e Tobias. Sara já tinha tido 7 maridos e o demônio tinha matado os 7. Então Rafael ele vai lá para ajudar a Tobias a não ser mais uma vítima, e ali eles vivem essa realidade maravilhosa da oração, da consagração a Deus, né? Puros como Sara e Tobias. Mas Deus ele destinou um anjo para cada um de nós, o nosso anjo da guarda. Mas Deus destinou também ao governo desse mundo anjos que protegem países, anjo que protege cidades, anjo que protege lugares específicos. Deus destinou, né, ao governo dos anjos. O livro do Apocalipse fala o tempo todo dos anjos, né? Quando é aberto as trombetas, quando é tocada a trombeta, quando é aberto os selos, né? É sempre um anjo que vem com a notícia, um anjo que vem para executar a ordem de Deus. Então, essa realidade maravilhosa dos anjos. Nós nunca podemos esquecer que nós vivemos num mundo que é material, mas também espiritual. Nós somos uma realidade diferente da dos anjos, que são seres puramente espirituais. Nós temos o melhor dos mundos. Nós temos o mundo material que nós vivemos, mas nós nunca podemos esquecer que existe um mundo espiritual. São Paulo diz isso na carta aos Efésios, capítulo 6, né? A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas a nossa luta é contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, meu irmão, minha irmã, há um mundo espiritual. Ainda que a gente não veja ele está agora, enquanto gravo esse vídeo, enquanto falo com vocês. E aí, aonde você está, saiba, há uma multidão de anjos. Há uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo entre os anjos bons, que são maiores, que são mais numerosos, porque diz a palavra que 1/3 dos anjos se rebelaram, essa realidade angélica, né? E quem são? E veja, a realidade angélica não é só dos anjos bons. Não, existem os anjos maus, que são os demônios. E existe o chefe dos demônios, que é Satanás, que foi criado bom. A igreja nos ensina isso. Ele foi criado bom como um grande querubim, um anjo de luz chamado Lúcifer, mas que se rebelou por causa da sua soberba. Por isso São Miguel, e nós rezamos lá na Quaresma de São Miguel, aquele anjo quebrador de promessas e soberbos, que um dia foi prostrado no combate do céu. São Miguel Arcanjo, ele prostrou o inimigo no combate do céu. E ele disse com toda a força: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então há essa realidade angélica de anjos bons e anjos maus, desse combate espiritual, dessa luta espiritual que acontece o tempo todo. E é bonito quando Eliseu, por exemplo, ele é combatido, né? Ele é combatido pelo povo assírio e está lá com o seu servo, e o servo de Eliseu, medroso, é o capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Ele está lá medroso, ele está lá, não sabe o que fazer, e Eliseu dizendo para ele: fique tranquilo, os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. E o servo não via nada até que Eliseu orou e pediu a Deus que desse visão espiritual para o seu servo. E quando o seu servo tem a visão espiritual, ele vê carros e cavalos de fogo, numerosos. E olha que interessante, aquela batalha que era impossível se ela fosse lutada simplesmente num plano material, ela seria impossível de ser vencida. Diz lá que os sírios foram feridos de cegueira. Houve confusão no acampamento dos sírios. Houve muita confusão. E na realidade, Eliseu e seu servo não precisaram fazer nada. A vitória foi dada exclusivamente
pelo poder de Deus, pela ação daqueles carros e cavalos de fogo que estava ao redor. Meu irmão, hoje, no dia dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, o Senhor quer nos convidar hoje, né, a sabermos que existem lutas na minha vida e na sua vida, que não dá para travar essas lutas somente no campo material. Tem muitas pessoas que estão perdendo a guerra porque só estão combatendo no plano natural. Tudo agora é um naturalismo, né? Naturalismo desgraçado que entrou dentro da igreja, né? Nada mais é transcendente, nada mais é espiritual. É evidente que essa questão dos anjos, que essa questão espiritual, isso não cai no gosto do pessoal da teologia da libertação, por exemplo, porque tudo para eles é imanente, tudo é desse mundo, tudo é natural, tudo se explica com uma resposta daqui. E nós sabemos que não é assim. Não. Existe um mundo espiritual. Existem lutas na minha vida e na sua vida que nós precisamos combater. No plano material, sim, fazendo aquilo que é possível, mas especialmente no plano espiritual, existem situações que só serão vencidas com o nosso joelho no chão e combatendo no mundo espiritual. Com o auxílio dos anjos, com o auxílio de São Miguel Arcanjo, com o auxílio de toda a milícia celeste, para que a gente possa vencer. Na Bíblia tem exemplo muito claro disso, Eliseu é um exemplo disso, Elias também, e tantas outras realidades. O próprio livro do Apocalipse fala a respeito dessa batalha. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a Bíblia está recheada de passagens que falam desse mundo dos anjos, desse mundo espiritual, que, veja, é muito mais real do que esse mundo que nós vemos. Muito mais real. Não é porque nós não vemos que não seja real. Esse mundo, né, espiritual, angélico, ele é real mesmo. E hoje, na festa dos arcanjos, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça. Primeiro, que nos dê visão espiritual, né? Que a gente acorde para essa realidade de que existe um mundo espiritual e que eu preciso combater muitas lutas na minha vida com as armas espirituais. E a vitória nesse combate, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, a vitória é certa, porque nós não vamos indo com a força. A carta de 1 Samuel diz isso, quando também o povo de Deus está encurralado. Deus diz, não, a vitória do combate não depende do número de soldados, mas da força que desce do alto. Que coisa espetacular. A vitória no combate, quando o Senhor fala para Gedeão também, né, que vence com 300, milhares e milhares, porque a vitória do combate não está no número dos combatentes. Somos uma minoria no mundo de hoje. Somos uma minoria em termos numéricos mesmo, em termos materiais, mas em termos espirituais, nós somos a maioria. Então, aconteça o que acontecer, nós vamos para cima com tudo, com o poder do alto, com o poder dos anjos. E saiba, os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão no mundo. E, por isso, nós não ficamos intimidados. Não. Nós não ficamos intimidados com o governo desse mundo, com o rumo que as coisas andam tomando. Nós não ficamos intimidados, porque aquele que combate conosco, aqueles que combatem conosco, além de ser maiores, são mais poderosos e são mais fortes. E como quando aquele anjo, aquele arcanjo grita, quem como Deus? Nós só podemos daqui responder, ninguém como Deus. Viva os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.